Deus te abençoe. É ótimo estar com você hoje, e espero que você continue conectado conosco durante a semana, através do nosso podcast diário, do nosso canal no YouTube e das redes sociais, e você pode nos visitar pessoalmente. Adoraríamos que você participasse de um dos nossos cultos. Gostaria de começar com algo engraçado que ouvi sobre essa mãe. Ela estava preparando o café da manhã para seus 2 filhos pequenos. Ryan tinha 5 anos e Kevin tinha 3. E eles começaram a discutir sobre quem deveria ficar com a primeira panqueca. Ela viu isso como uma oportunidade de ensinar-lhes uma lição. Ela disse: Meninos, se Jesus estivesse aqui, ele diria: deixe meu irmão comer a primeira panqueca. Ryan virou-se para seu irmão mais novo e disse: Ok, Kevin, você é Jesus, diga como você quer dizer. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado a palavra de Deus. Eu confesso corajosamente que minha mente está alerta. Meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quero falar com você hoje sobre ser um lugar seguro. Vivemos em uma cultura onde há tanto julgamento. As pessoas são rápidas em presumir o pior sem realmente saber os fatos. São apenas boatos, fofocas, ouviram nas redes sociais. Deve ser verdade. Então eles começam a atirar pedras e tentar envergonhar e desacreditar. E se cometermos um erro, e todos cometemos, há tolerância zero. Vamos cancelar você. Você deveria ter sido mais criterioso. O objetivo deles é expor tudo isso de forma desproporcional. Certifique-se de receber o que merece. Mas a Escritura diz que a misericórdia que você mostra aos outros é a misericórdia que você vai receber. E se você for duro e crítico, e não, terá as pessoas a graça de serem humanas. Então, quando você cometer um erro, as pessoas serão duras e críticas com você. É fácil encontrar falhas. Chute as pessoas quando elas estão caídas. Você acredita que elas fizeram isso? Mas não somos chamados para atirar pedras. Somos chamados para levantar os caídos, restaurar os quebrados, curar os feridos. Eles não precisam de mais julgamento. Eles já têm gente suficiente batendo neles. Eles precisam de alguém que derrame o óleo da cura. Alguém que os ajude a amá-los de volta à totalidade. Você nunca é mais parecido com Deus do que quando está ajudando pessoas necessitadas, mostrando misericórdia quando elas falharam, empurrando-as para cima quando outros as estão empurrando para baixo. Eu nunca vi um dia em que há tanta alegria por alguém cair, você sabe. As pessoas entram na onda e espalham suas boas novas. Eles erraram. Eles foram pegos. Eu disse que eles eram falsos. Mas você tem que se lembrar disso. Mas pela graça de Deus pode ser você. Bem, ele enganou vocês. Ele mentiu. O passado dela finalmente foi pego antes que você se junte à multidão e comece a atirar pedras. Antes que você olhe para baixo com vergonha e julgamento. É muito melhor parar e dizer: Senhor, obrigado pelo que você me impediu. Obrigado pela sua graça me ajudando a permanecer no caminho certo. Se você andar em humildade e for generoso, com sua misericórdia, Deus o manterá no melhor caminho. Mas quando somos julgados, eles sabiam melhor, eles estão recebendo o que merecem. Isso é se abrir para estar no mesmo lugar deles. Se não nos humilharmos, a Escritura diz que Deus nos humilhará. É muito melhor se você fizer isso do que Deus fazer. Aprenda a viver como um curador, como um restaurador. Não procurando oportunidades para condenar, mas procurando maneiras de elevar as pessoas. Já há julgamento suficiente no mundo, chega de críticas, tolerância zero. Você errou. Vou te expor. Onde estão os curadores? Onde estão as pessoas que cobrirão suas falhas, mostrarão misericórdia pelos erros, terão compaixão apesar de suas falhas? E isso não é desculpar seu comportamento, encobrir o pecado. Estou falando sobre amá-los de volta à totalidade, onde quando eles vêm a você, eles sabem que não serão julgados.
Olhe para baixo em você, é um lugar seguro. Você é cheio de misericórdia. Seu coração de compaixão está aberto. Você não tem pedras de julgamento, pedras de condenação. Você tem óleo de cura que você vai derramar sobre o perdão. Compreensão que os ajudará a se reerguer. No Antigo Testamento, havia algo chamado cidade de refúgio. Eles viviam sob uma lei que dizia que se você matasse alguém, era olho por olho. Você seria morto. Os israelitas viviam em 48 cidades por toda a terra de Canaã. Deus disse a Josué para estabelecer 6 cidades, que seriam conhecidas como uma cidade de refúgio. Se você acidentalmente tirasse a vida de alguém, se você chegasse à cidade de refúgio, você seria poupado. Talvez você estivesse trabalhando em sua terra e seu machado voou e matou alguém, ou seu animal se soltou e machucou uma pessoa. Normalmente, não havia perguntas. Você cometeu um erro. A culpa é sua. Você vai ter o que merece. Mas sob essa nova lei, se você pudesse chegar a uma dessas cidades de refúgio, se você pudesse chegar àquele lugar seguro, as pessoas te acolheriam. Elas te protegeriam, te manteriam longe do mal. Quando o vingador viesse te procurar para te dar o troco, essas pessoas te apoiariam. Eles te protegeriam e cuidariam de você, mesmo que a culpa fosse sua. Você merece julgamento, mas enquanto estiver na cidade de refúgio, estará tudo bem. Eu vejo pessoas que cometeram erros, causaram um acidente. Era urgente. Eu preciso chegar àquela cidade o mais rápido possível. Montado no cavalo deles, então estou preocupado em pegar atalhos. Era vida ou morte. O vingador estava chegando. Havia um membro da família, um irmão e um tio que buscavam justiça. Eles tinham todo o direito de tirar a vida dele e a minha por um olho. A menos que ele consiga chegar à cidade de refúgio, então ele estará seguro. Este é um retrato do que aconteceu com todos nós. Nascemos em pecado, cometemos erros, ficamos aquém da glória de Deus, merecíamos o julgamento. O vingador estava chegando, mas Jesus veio como nosso refúgio. Ele criou um lugar seguro. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas deficiências, se formos a Ele, não receberemos o julgamento que merecemos. Chegamos à cidade de refúgio. Davi disse isso nos Salmos. Deus é meu refúgio, uma torre forte para onde podemos correr e ficar seguros. Por causa do que Jesus fez, se você vier a Ele, estará em um lugar seguro. Há perdão, há misericórdia, há novos começos, há beleza nas cinzas. Agora, aqui, está a chave. Jesus disse em Mateus: de graça você recebeu, agora dê de graça. Você recebeu toda essa misericórdia, agora dê de graça. Seja generoso com sua misericórdia, generoso com seu perdão. É fácil se tornar como a sociedade, que julga, critica e tem tolerância zero. Você não merece. Não. Deus te chamou para ser um lugar seguro, uma pessoa de refúgio, onde quando as pessoas vêm até você, elas não são julgadas. Você não as descarta por causa de erros, espalha boatos e as derruba. Você é um curador. Você é uma restauração. Eles vêm até você porque sabem que podem confiar em você. Você é uma pessoa de honra. Você protege a reputação deles. Você os protege de mentiras e ódio. Você os defende e encobre suas falhas. Você os ama além da culpa e da vergonha. Você os ajuda a entender que eles são perdoados, que há misericórdia para seus erros. Quão melhor seria o nosso mundo se todos nós fôssemos um lugar seguro, não rápido para julgar, rápido para condenar. Não seja parte da solução e não do problema. Seja um curador, não um condenador. Seja um lugar seguro, compassivo, compreensão, fazendo concessões às fraquezas das pessoas. Lakewood faz 66 anos. Hoje, tudo começou no Dia das Mães dos meus pais em 1959. Uma das razões pelas quais acredito que ainda estamos aqui é que sempre fomos um lugar seguro, onde todos são bem-vindos, qualquer estilo de vida, qualquer origem.
Não importa o que você tenha feito, onde você está, você não será julgado, você não será condenado. Disseram-me que você não é digno, não volte para você, se recomponha. Este é um lugar de refúgio. Nós vamos te dizer que a misericórdia de Deus é maior que seus erros, que você está perdoado, você está redimido, você é valioso, você foi feito à imagem do Deus Todo-Poderoso. Você ainda tem um propósito e um destino a cumprir. Meu pai, ele nunca atirou pedras, ele nunca rebaixou ninguém, nunca descartou ninguém. Um dos motivos foi que ele cometeu erros. Ele passou por fracassos, ele sentiu a dor da rejeição e de ser rejeitado. Ele foi criado na pobreza e na derrota. Ele experimentou grande misericórdia, grande amor e grande perdão. E livremente, ele deu isso, ele sempre foi para o oprimido uma de suas maiores alegrias. Foi levantar os caídos, restaurando os quebrados, fazendo as pessoas se sentirem amadas, valiosos, desejados. Não importa o que eles tenham passado, nós nos tornamos conhecidos como um oásis de amor, um lugar onde você pode encontrar um novo começo. Nós vimos isso acontecer uma e outra vez. Eu me lembro de um jovem. Ele estava em um jogo de motocicleta fora da lei. Eles eram conhecidos por drogas, crime e violência. Ele estava sempre entrando e saindo da prisão em apuros. Mas ele tinha uma mãe em casa que estava orando por ele, uma mãe que não desistia. Noite e dia, ela clamava a Deus e declarava sua proteção e sua misericórdia sobre seu filho. Uma manhã ele se levantou, olhou no espelho e disse que um homem morto estava olhando para ele. Ele estava tão tenso e deprimido. Ele tomou um frasco inteiro de comprimidos tentando tirar a própria vida. Por algum motivo, esses comprimidos não fizeram efeito. Por que Deus ouve as orações de uma mãe preocupada quando alguém se coloca na brecha por você? O inimigo não pode te derrotar antes do tempo. Ele ligou a televisão. Lá estava meu pai falando sobre a bondade de Deus. Um amigo ligou do nada e disse que você precisa ir à igreja hoje. Ele ficou tão surpreso, ainda sob efeito de drogas. Ele meio que riu e disse que nenhuma igreja jamais me aceitaria. Ele tinha tatuagens de caveiras no cabelo comprido. Sabe, parece bem rústico. O amigo disse que sim, eles vão. Eu conheço um lugar que vai para Lakewood. Eles não vão te julgar. Eles vão te ajudar a se libertar. Ele subiu na moto dele. Era Dia das Mães. Dirigiu até Lakewood, o outro local sentou bem no fundo naquele culto. Ele sentiu as correntes se soltando dele. Depois ele voltou para sua moto no estacionamento de cascalho, se ajoelhou. Entregou sua vida a Cristo. Hoje, nosso amigo Ben Priest é um pastor incrível, um homem de Deus. Incrível, ajudando muitos a voltarem ao caminho certo. Isso é o que acontece quando você está em um lugar seguro. Você não condena, ache defeitos recebendo o que merece. Joel, por que você entra nessa gangue em primeiro lugar? Por que você faz essas escolhas ruins? Nós não somos o juiz. Nós não somos o júri. Nós somos os curadores. Nós somos os restauradores. Nós somos um lugar de refúgio. Eu quero viver minha vida de tal forma que quando as pessoas cometem erros, quando elas falham, elas pensam que se eu conseguir chegar até Joel, eu sei que ele vai me ajudar. Ele não vai me condenar se eu conseguir chegar até Robert. Eu sei que ele vai mostrar misericórdia. Eu sei que ele vai entender se eu conseguir chegar até Maria. Ela é confiável. Ela é honrada. Ela orará por mim sem me envergonhar. Deus está procurando pessoas que sejam um porto seguro. Porque muitos ao nosso redor estão sofrendo, lidando com coisas das quais não sabemos nada. Nos perguntamos por que eles não são amigáveis e por que não fazem mais no escritório. Por que eles ainda têm esses vícios? Se andássemos no lugar deles, entenderíamos. Eles estão carregando fardos pesados que não podemos ver. Talvez seja uma criança que está partindo o coração deles. Eles estão lidando com problemas mentais ou passaram por mágoas e injustiças. Há uma razão pela qual eles não estão à altura.
Deus os colocou em nosso caminho não para que possamos criticá-los, chutá-los quando estiverem caídos. Não seja um lugar seguro. Seja um curador, despeje óleo nas feridas e ajude-os a se reerguerem. Algumas semanas atrás, um homem veio até mim depois do culto e ele estava vestido de terno e parecia muito bem. E ele disse: Joel, essa foi uma mensagem muito boa hoje. Realmente me ajudou, mas ele não usou a palavra maldito. Ele usou a outra palavra. Nunca ninguém me elogiou daquele jeito. Mas a verdade é que não me ofendi. Achei que é uma boa mensagem também. Eu simplesmente não usei essa palavra, mas percebi que tudo isso era novo para ele. Ele não foi criado na igreja como eu. Ele estava na casa dos 50. Ele me disse que não ia à igreja desde os 7 anos de idade. Fiquei feliz que ele se sentisse confortável vindo aqui, que ele soubesse que este era um lugar seguro, que não iríamos condená-lo, julgá-lo, contar a ele todos os seus defeitos. Aqui está o que eu aprendi. Todo mundo está em uma jornada. Onde eles estão, não é onde eles vão acabar. Você terá a misericórdia, a graça, a compreensão para amá-los, enquanto eles estão mudando para ser um lugar seguro. Onde eles se sintam confortáveis vindo até você, porque sabem que você não vai atirar pedras. Você não vai se juntar à multidão e derrubá-los. Cancele-os porque eles tiveram um fracasso. Você vai ser um curador, um restaurador. João, capítulo 8. Jesus estava ensinando as pessoas na sinagoga, e muitos se reuniram lá, ouvindo atentamente. De repente, os líderes religiosos entraram correndo, arrastando esta mulher pega em adultério. Eles a jogaram bem no meio de todas as pessoas. Eles poderiam ter lidado com isso em particular. Eles poderiam ter esperado até a sessão terminar e a levado para uma sala dos fundos. Mas algumas pessoas querem envergonhá-lo publicamente. Em vez de cobrir a falha ajudando você a voltar ao caminho certo, eles vão expor suas falhas. Ligue para alguns amigos. Incite mais fofocas. É interessante que os líderes religiosos foram os que fizeram essa grande cena. Eles deveriam ter sido os que tiveram misericórdia, os que deveriam ter um lugar seguro. Eles não se importaram com a mulher. Eles tinham um plano. Tentavam pegar Jesus numa armadilha. A primeira coisa que fizeram foi: onde está o homem? Falando em injustiça, eles não o prenderam. Disseram a Jesus que a lei diz para apedrejar. O que você acha que devemos fazer? Jesus estivera lá em cima, falando o tempo todo, mas agora estava em silêncio. Ele não disse uma palavra. Quando as pessoas cometem erros, quando falham, uma das melhores coisas que podemos fazer é ficar em silêncio. Fechem a boca, não falem sobre ele, não liguem para o vizinho. Vocês ouviram quem eles trouxeram hoje? Seja um lugar seguro, seja uma pessoa de honra. Essa moça estava cercada por uma multidão e todos estavam prontos para apedrejá-la. Sério? Essa é a sociedade em que vivemos hoje. Uma cultura de multidão. Quem vamos cancelar, quem vamos atacar, desacreditar e humilhar. Hoje em dia você pode fazer isso nas redes sociais. Seja anônimo. Nem precisa colocar seu nome. Apenas aumente a dor, a vergonha e a culpa. Ninguém vai saber. Aqui está a pegadinha. O que você semeia, você vai colher se semear julgamento. Sendo severo. Eles cometeram um erro. Deixe-os com isso. Você será julgado quando cometer um erro. As pessoas vão exagerar e humilhar, desgraçar. A vida é curta demais para viver assim. Todos nós vamos cometer erros. Todos nós vamos precisar de misericórdia e perdão. Certifique-se de estar dando o que você quer. Esta senhora estava caída no chão com as roupas rasgadas. Ela está com medo. Humilhada, a multidão pegou suas pedras. Eles estão prontos para o julgamento, apenas esperando o sinal verde. Jesus estava parado ali em silêncio. Ele ainda não tinha dito nada. Então ele se ajoelhou no chão e começou a desenhar na terra com o dedo. A senhora não conseguia se levantar. Então Jesus desceu até ela. Jesus preferia estar no nível de uma pessoa condenada
do que no nível de uma pessoa com uma pedra. Quando você se abaixa para ajudar os caídos, os quebrados, os culpados, você está onde Deus está. Mas quando você tem uma pedra julgando e condenando, você está onde a multidão está. Onde você está nessa cena? Você é um atirador de pedras ou tem compaixão dos que sofrem? Jesus finalmente disse a eles: você que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele estava dizendo: se você nunca cometeu um erro, nunca falhou, nunca fez nada, você não tem orgulho, então vá em frente. O fato é que todos nós precisamos de misericórdia. Todos nós já fizemos algo que, se Deus não tivesse nos protegido, não estaríamos onde estamos. A Escritura diz que os homens começaram a sair um por um, do mais velho ao mais novo. Todos largaram as pedras e foram embora. Jesus disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: nem eu. Agora vou, e não peco mais. Uma coisa que esta história deve nos ensinar é a não atirar pedras. Quando você atira pedras, acusações, julgamento, você está do lado errado, mas você é culpado. Eles merecem. Só os culpados precisam de misericórdia. Paulo disse em Gálatas: se alguém for pego em pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Como esta senhora, se forem pegos, não diga para expô-los, coloquem no Facebook. Certifiquem-se de que se sintam culpados. Agora não somos nós que julgamos. Larguem essas pedras. Nosso trabalho é restaurar com delicadeza, para que seja um lugar seguro para ajudá-los a se reerguerem. Veja no Antigo Testamento. De acordo com a lei, essa mulher deveria ter sido apedrejada, mas no Novo Testamento nos diz para restaurar com delicadeza. Os líderes religiosos estavam com suas pedras prontas para apedrejar, para cumprir esta lei, como Jesus disse em termos práticos. Este é um novo dia. Não mais apedrejamento por pecados. Há misericórdia para seus pecados. Agora, minha pergunta: você está vivendo sob o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Você está tentando condenar, expor, cancelar, ou está restaurando gentilmente? Cobrindo a cura. Anos atrás, havia um ministro que teve um fracasso em seu casamento. É uma provação muito pública. Uma grande controvérsia na imprensa continuou por meses e meses. Em um ponto, outro ministro que era muito conhecido criticou este ministro, disse como ele era uma desgraça. Nunca mais deveria ser desqualificado do ministério. Tão duro e condenatório ele pegou as pedras pedra após pedra, certificou-se de que ele seria derrubado. Foi o que aconteceu. O outro ministro desapareceu. Mas quando você julga algo duramente, você vai deixar as pessoas terem isso, então o que você está julgando pode infectá-lo. É por isso que é tão importante manter seu coração de compaixão aberto. Quando estou tentado a ser crítico e eles estão recebendo o que merecem. Sempre volto a esse pensamento. Mas pela graça de Deus, esse poderia ser eu em vez de criticar e colocar lenha na fogueira. Vou deixá-los saber que estou orando por eles, que acredito neles, que Deus sabe como restaurar. Eu não vou viver sob o Antigo Testamento. Temos uma pedra. Estou colocando minhas pedras no chão. 100 pedras vindas de mim. Vou viver no Novo Testamento. Estou no ramo da cura, levantando os caídos, restaurando os quebrados, mostrando misericórdia aos culpados. E aquele ministro que foi tão duro alguns anos depois se envolveu em uma controvérsia ainda maior, quando se desviou de um relacionamento e teve que se afastar do ministério. Quando você julga as coisas com severidade, você não dá espaço para as pessoas serem humanas. Esse espírito está te afetando. Sabe o que te mantém livre? Misericórdia. Esteja em um lugar seguro quando estiver ajudando aqueles que caíram. Esse é o coração de Deus. A multidão vai expor. A multidão vai atirar pedras. Não caia nessa armadilha. Quer dizer, metade das coisas que ouvimos hoje nem são verdade.
Fazemos julgamentos com base nas mídias sociais. Pessoas que querem desacreditar. Algumas pessoas ganham a vida tentando expor e distorcer, deturpar. Essa é a multidão. Juntar-se a eles só vai te trazer mal. Fique do lado de Deus. Coloque essas pedras no chão e seja um lugar seguro. Ouvi uma história sobre um estudante universitário chamado Bill. E ele era conhecido no campus por seu cabelo selvagem. E a maneira como ele se vestia, ele usava uma camiseta velha, jeans azul, sandálias, como um hippie dos anos 70. Ele estava sempre experimentando drogas e fumando maconha. Ele era um bom aluno, mas ele estava muito longe. Um dia ele participou de um evento do ministério no campus. Sentiu algo que nunca havia sentido e ele tomou a decisão de entregar sua vida a Cristo. Eles o encorajaram a entrar em uma boa igreja. Bem, havia uma bem do outro lado da rua do campus. Era uma igreja muito formal, muito prestigiosa. Todos vestidos com suas melhores roupas. Naquele domingo ele chegou lá alguns minutos atrasado e não conseguiu encontrar um assento. O pequeno auditório estava lotado, enquanto o ministro falava. Bill começou a andar lentamente pelo corredor central em sua camiseta jeans azul chinelos, tentando encontrar um assento. Todos estavam observando atentamente e chegou até a primeira fila, e ainda não havia assentos. Então ele se sentou no chão bem. No centro do altar você podia ouvir o suspiro na multidão. Eles nunca tinham visto nada parecido. De repente, o diácono-chefe se levantou do fundo do auditório e começou a caminhar em direção a Bill. Ele tinha cerca de 80 anos. Era um homem muito distinto, cabelos grisalhos e óculos, impecavelmente vestido. Ele caminhou lentamente pelo corredor com sua bengala. Houve tanta comoção que o ministro parou seu sermão para esperar o homem chegar à frente. Todos estavam pensando que não se pode culpá-lo por querer corrigir a situação e remover este jovem. Mas quando ele finalmente chegou a Bill, ele largou sua bengala e com grande dificuldade abaixou-se no chão e sentou-se ao lado de Bill para que ele não ficasse sozinho. O lugar explodiu em aplausos. O ministro disse: "O sermão que preguei hoje você esquecerá em 1 ou 2 semanas. Mas o sermão que você acabou de ver, você se lembrará por toda a vida. Seja um lugar seguro. Olhe para as pessoas com olhos de compaixão, não com olhos de julgamento. Você não conhece a história delas. Vemos o que as pessoas fazem, mas não sabemos por que elas fazem isso. Algumas estão lidando com coisas. Nunca tivemos que lidar com carregar cargas pesadas sobrecarregados por erros, tentando quebrar a bagagem geracional. Vamos ser curadores. Vamos ser levantadores. Jesus disse que você é a luz do mundo. Uma cidade em uma colina que não pode ser escondida. Você é uma cidade que não pode ser escondida. Você está impactando as pessoas ao seu redor. A questão é, que tipo de cidade você é? Estou pedindo para você ser uma cidade de refúgio, não uma cidade de culpa. Cidade de condenação. Uma cidade que cancela. Ninguém quer viver nessas cidades. Certifique-se de que sua cidade esteja cheia de misericórdia, compaixão, perdão. Seja uma pessoa que restaura gentilmente, que lista o Pai. E eu sei que seremos tentados a condenar para encontrar falhas. Coloque as pedras no chão. Não somos os juízes com os curandeiros. Somos aqueles que amam as pessoas de volta à totalidade. Se você for um lugar seguro, eu creio e declaro que sempre haverá misericórdia para você e seus filhos em seus momentos de necessidade. Deus o cobrirá, o protegerá, o restaurará, e você se tornará tudo o que Ele o criou para ser. Em nome de Jesus. Se você receber, pode dizer amém? Gostaria de lhe dar uma oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entra no meu coração. Eu faço de você meu Senhor e Salvador. Se você fez essa oração simples, acreditamos que você nasceu de novo e adoraríamos enviar-lhe algumas informações gratuitas sobre sua nova caminhada com o Senhor. Você pode ir ao site ou enviar uma mensagem.
de texto para o número na tela, mas espero que você entre em uma boa igreja baseada na Bíblia e coloque Deus em primeiro lugar.